A dica de leitura desta semana é simplesmente Socorro Acioli. Deixa eu pegar aqui seus livros. Hoje, o vídeo de hoje é sobre essas duas obras de Socorro Acioli e também já faz parte da nossa literatura brasileira. Essas duas obras já já está lá nas prateleiras dos nossos grandes clássicos. Junto aí com Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Raquel de Queiroz, Aloysio Azevedo. Portanto, Socorro Acioli, ela conseguiu de fato nos emocionar com essas duas grandes obras. E eu vou falar um pouco sobre elas e dizer o porquê que você, leitor, tem que ler essas duas obras. É simplesmente fantástico. Falando um pouco da escritora, quem é Socorro Acioli? Socorro Acioli é jornalista e também formada em literatura, doutorada em obras literárias. E também ela foi aluna do grande escritor Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques, o Gabo. E quando lemos essas duas obras, a gente percebe na narrativa que ela conseguiu aprender, conseguiu aí adquirir os fragmentos do Gabo. Falando primeiro desta oração para desaparecer, que vai contar a história de Joana. Joana é um dos muitos nomes que essa personagem principal aqui da obra vai obter. E oração para desaparecer é de fato uma oração que existe aí no território indígena. E é nessa narrativa que a obra vai se desenvolver. A história começa de fato, Joana, ela é enterrada sob os escombros de uma igreja, numa cidadezinha, num vilarejo aí de Fortaleza, desses territórios indígenas. E Joana, ela é encontrada soterrada sobre os destroços da igreja, numa tempestade de areia, mas Joana está sem identidade. Joana não tem lembranças de quem é ela e de onde ela veio. E Joana é subterrada, como eu falei, um desses vilarejos aí em Fortaleza, desses distritos indígenas. Mas ela aparece lá em Portugal, no outro país. E aí ela vai ter que desvendar a sua identidade. Ela vai em busca de suas raízes para descobrir quem de fato ela é e o que aconteceu com ela. E toda a narrativa da história, Oração para Desaparecer, vai se basear em Portugal e em Fortaleza, que é no estado do Ceará. Obras essa para orgulhar nós que somos nordestinos, nos deixar orgulhosos de ter mais uma grande escritora que apareceu aí no cenário nacional. E de fato ela tem muito ainda para nos oferecer. E Oração para Desaparecer é isso. Sem dar spoilers mais sobre a obra, entender que, de fato, todos nós, em algum ponto de nossa vida, vamos refletir sobre nossa trajetória, sobre nossa existência e descobrir de onde viemos, quem são os nossos ancestrais. E por que repetimos tantos os ciclos de nossa vida? Em que uma hora, para a vida dar certo, vamos ter que quebrar esse ciclo. Quando a gente lê Gabriel Garcia Marques, que foi o grande inspirador para Socorro Acioli, a gente lê sua grande obra, que é 100 Anos de Solidão, a gente vê ali aquela linha ancestral, aquela linha genealógica ancestral, onde as pessoas vivem repetindo os mesmos erros dos nossos
pais, avós, bisavós, tataravós, e aí vai por diante. E o que Joana quer dizer que a personagem é maldição ou um destino que temos que ter que viver com isso? Na vida, existe de fato maldição dos nossos antepassados? Ou é esse destino que eles viveram e vamos ter que passar e viver também? E Joana volta de Portugal para o Ceará, para Fortaleza, onde ela vai aos poucos entendendo isso. E que de fato ela foi soterrada, morta naquela tempestade de areia. E sua mãe fez uma oração para desaparecer. E essa oração de fato a salvou. E será que essa oração para desaparecer, ela realmente funciona? Ou tudo isso não passa de mais uma lenda? Essas histórias lendárias que o povo conta. Aqui no final do livro, Oração para Desaparecer, você vai ver aqui na capa do livro tem um cavalo marinho. E quando ela volta para Fortaleza, ela vai a essas aldeias e ela vai descobrir que seu grande amor, Miguel, foi um grande pesquisador de cavalos marinhos. E aí vamos entender um pouco, de fato, como é a filosofia dos cavalos marinhos, que vai se basear aqui na história. Por isso que aparece aqui o seu cavalo marinho. E já em Portugal ela vai ter o seu grande amor, que é Jorge. Então Joana, ela vive muitas vidas. E aos poucos ela vai entendendo tudo isso. E ela foi salva por essa oração. Desaparecer. A oração ela vai se encontrar aqui já no final do livro. E fala assim: sou o pássaro do Senhor e abro as asas do milagre. Sou o peixe do Senhor e sigo o mar em tempestade. Sou passo em terra santa que nunca anda em descaminho. Sou semente que renasce vestida em flor sem espinho. Sou grão de areia que Deus vê, sopra e liberta. Sou coração que louva a Deus na hora aberta. Sou criatura divina e o afeto, o corpo, a salvação. Sou pensamento que firma meu nome na escuridão. Sou o olho do infinito que vê o tempo estremecer. Sou boca que reza 9 vezes a oração para desaparecer. Sou corpo que invulta em nome da glória de São Jorge. Sou alma livre que desvulta em terra nova, boa e sorte. Sou voz que canta toda a canção da alegria. Sou luz que acende a fé todo dia. Pois é. Aqui no final do livro, Socorro colocou a oração para desaparecer. E como ela mesmo conta, ela fez várias pesquisas desde lá 2006. Viajou a Portugal, as várias regiões ali indígenas, para entender as crenças que esses povos têm sobre essa ancestralidade dos índios, onde é possível você desaparecer num lugar e aparecer em outro lugar, já em outra vida, e você chegar a entender, a ter essa consciência, como se fosse um véu que partisse, e aí você tem um perfeito conhecimento de que você já viveu outras vidas, como uma espécie de reencarnação. Já partindo para a cabeça do santo, que para mim isso aqui é simplesmente fantástico. A cabeça do santo, ela vai contar a história de um cara chamado Samuel, de sua mãe Mariinha, que antes de morrer, lhe faz um pedido para que ele acenda 3 velas aos pés desses 3 santos: Padre Cício, Santo Antônio e São Francisco de Assis. E Samuel vai ter que percorrer aí 3 cidades: Juazeiro do Norte para Padre Cício, Canidé para São Francisco e Candeia para Santo Antônio. E aí Samuel sai na raça, sem nenhum recurso, sem nenhuma estrutura, só a fé.
e a promessa que fez para sua mãe de acender essas 3 velas. Após 16 dias aí peregrinando nessas estradas, nesse solo quente e rachado do Nordeste aí, nesse cangaço sertanejo nordestino que o sol é escaldante, a vida não é fácil, ele desmaia de fome, de sede, está sofrido. E algumas mulheres vai lhe socorrer, lhe dá comida, bebida, cuida, lhe dá roupa, lhe dá banho. E aí Samuel ele parte na sua peregrinação até onde ele chega na cidade de Candeia e ele vai encontrar uma cabeça do Santo Antônio. E ele mais pensa do que é uma gruta do que uma cabeça. E ele entra para abrigar-se nessa cabeça do santo, sem saber que é um santo, sem uma gruta. Um cachorro lhe morde e ali ele fica, passa a noite de chuva dentro daquele lugar. E pela manhã ele é salvo por um menino chamado Francisco, que aparece lá com algumas revistas pornográficas. Essa parte cômica que aparece na história. E o menino o traz medicamentos para que ele possa sarar dessa cabeça de santo. Mas o mais interessante da história é que Samuel ele começa a ouvir vozes dentro daquela gruta. Vozes de mulher. Todos os dias às 5 da manhã ele escuta essas vozes de mulheres orando, rezando para Santo Antônio, para encontrar o marido. E aí Samuel, sem saber que isso é um dom, ele pergunta se Francisco escuta essas vozes. E Francisco diz que não escuta isso. E que Samuel está louco, que não está ouvindo vozes nenhuma. E depois Samuel percebe que essas vozes é para Santo Antônio, o santo do casamento, das noivas. E aí como você entende isso? É uma crença, né? E cada cidadezinha dessa tem um padroeiro, padroeira, e Santo Antônio é o padroeiro aí de Candeia. E para provar que Samuel não está louco, ele vai citar o nome de uma jovem chamada Madeinusa, um nome difícil de pronunciar. Não sei de onde é que Socorro tirou esse nome, Madeinusa. E de um doutor chamado Adriano. E aí o moleque Samuel lembra que essa jovem é filha de Helenice, que tem um restaurante. E ele conta que essa jovem está orando escondido, porque sua mãe é uma cristã evangélica, protestante, e não aceita que ela reze ou tenha crença nesses santos, que para sua mãe não passa de lendas, de crenças bobas, de estátuas de homens que não riem, não vê, não sentem. E ela acende essas velas todos os dias. E para provar que isso é um dom, Samuel conta isso para Francisco. Francisco o leva ao doutor e ele conta ao doutor. O doutor ignora, mas aí ele conta que ela vai entrar com a meia dele e tudo que ela falar vai ser do coração e que o doutor Adriano tem que escutar, que é a mulher da sua vida. E aí acontece um casamento, Samuel fica famoso como um vidente aí, um dom de ouvir. E a cidade de Candeia, que antes falida, quebrada, com um pouco mais de 3.000 habitantes, passa a ter vida. E lembrando que esse Santo Antônio, ele é tido como o autor da desgraça da cidade. Que a cidade vive ali abandonada por ser uma maldição do Santo Antônio. Que ninguém liga para esse santo. Mas depois dessa notícia, Samuel fica famoso, as notícias correm nos rádios locais. Samuel passa a dar entrevista, as pessoas começam a peregrinar, a cidade tem vida novamente. E aí que antes de maldição, o santo vira, e Samuel principalmente, né? Não o santo Samuel, ele passa a ser ali o profeta daquela cidade. E as pessoas vão romeirar para ir ao seu encontro, para que ele possa ali ajudar as mulheres a ter um casamento. Portanto, cabeça do santo vai nos dar essa narrativa. E aí a gente entende que Socorro, a Cioli, ela conseguiu realmente aprender com o mestre, o Gabo.
Não vou dar mais spoiler da obra, você vai ter que descobrir aí, desvendar, chegar à conclusão de como isso tudo vai terminar. Lógico que ele vai passar a ganhar muito dinheiro, vai ficar famoso, e aí ele vai atrair muitos invejosos, pessoas que vão querer o matar, vão querer o expulsar. Lembrando que a cidade tem um prefeito, e o prefeito não vai gostar nada disso. O prefeito vai querer lá ter suas partes. E aí termina a história. E chegamos à conclusão de que essas duas obras aqui são simplesmente fantásticas. E que se você é um leitor de literatura clássica, está embarcando aí na jornada literária, ainda não leu isso aqui, tem que ler. Muito bom. Lembrando que esses dois livros foram os livros mais lidos e mais vendidos aí nos streams de leituras, nos sites de busca de bibliotecas do ano passado aí, das obras clássicas no Brasil. Foram os livros mais vendidos e mais lidos. Fica a dica de leitura para vocês aí no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. E não esqueça que a leitura cura. Até o próximo vídeo. Um cheiro no coração.